Oi, pessoal! Então, conforme eu combinei com vocês e coloquei lá no grupo, na atividade desta quinzena, eu vou corrigir aqui a atividade para vocês, tá? Então, o conteúdo que a gente está estudando é o princípio multiplicativo da contagem. Bem, essa matéria, pessoal, é uma matéria bem importante, tá? Porque ela é base do importante raciocínio, tá? Que é o princípio multiplicativo, que não deixa de ser uma ferramenta básica para a gente resolver problemas de contagem, sem que seja necessário a gente ficar enumerando os elementos. Então, não deixa de ser um processo prático a gente saber aplicar o princípio multiplicativo da contagem. E além disso, ele é base para conteúdos bem importantes aí que virão pela frente, né? Principalmente no ensino médio, quando vocês estudarem análise combinatória, probabilidade, tá? Então, vamos começar lá a correção da nossa atividade. Então, a nossa atividade eu começo com um exemplo, né, que ilustra já o raciocínio que vocês devem aplicar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a questão de combinação, ó, 2 saias e 3 blusas. Se eu for fazer as combinações, ó, de uma forma gráfica de tabela, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Então, eu coloquei as 2 saias aqui e as 3 blusas, ó. Então, eu vou fazendo a combinação, ó. Essa vermelha com a blusa verde, essa, a vermelha com a blusa rosa, a vermelha com a blusa amarela. A azul com a blusa verde, a azul com a blusa rosa e a azul com a blusa amarela. Então, eu fico com essas combinações, ó. Visualmente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Agora, se eu simplesmente aplicando o princípio multiplicativo da contagem, o que eu faço? São 2 saias e 3 blusas. Então, 2 vezes 3, 6. Então, o resultado, a resposta são 6 maneiras, 6 combinações que se pode se arrumar com essas peças de roupa, tá? Então, neste raciocínio que a gente vai agora começar a trabalhar a resolução de problemas, tá? Então, número 1. Ó, então, o restaurante ele prepara 4 tipos de pratos quentes e 2 tipos de salada, tá? Então, simplesmente eu coloco, né? Vou botar aqui do lado. Então, são 4 tipos de pratos multiplicado pelos 2 tipos de salada. Então, 4 vezes 2 é 8. Então, a pergunta é de quantas maneiras diferentes tu pode combinar, né, se servir, né, combinando um prato de cada. Então, são 8 maneiras que se pode servir de um prato quente e um tipo de salada, tá? 4 vezes 2, 8. Próximo, número 2. Um carro é fabricado com 4 tipos de acabamento. Ó, então, são 4 tipos de acabamento. Então, padrão, luxo, super luxo e executivo. E o motor pode ser álcool, gasolina e diesel. Então, o motor são 3 tipos de motor. Então, vezes 3. Então, quanto é que é 4 vezes 3? 12. Então, quantas opções deste carro a fábrica oferece ao comprador? Então, são 12 opções. Questão número 3. Ó, essa do ratinho. Quantos diferentes percursos o ratinho pode, da figura, tomar para chegar ao queijo? Ó. Então, o que a gente observa? Ó? Ele saindo daqui, ó, ele vai estar aqui. Então, ele vai estar diante de duas entradas, ó. 2 aqui. Então, são 2 opções ali. Quando ele passou, então, a partir do momento que ele for escolher uma dessas 2 opções, cada opção aqui tem 1, 2, 3, 4 saídas. Ó. 1, 2, 3, 4 saídas. Então, ele tem mais 4 opções. Quantos caminhos ele tem? 2 vezes 4, 8. Então, ele tem 8 diferentes percursos para poder chegar aqui no queixo, tá? Então, é uma questão mais de visualizar. Agora, essas aqui, ó, são um pouco semelhantes. Quantos números de 2 algarismos podemos formar? Sabemos que o algarismo da dezena só pode ser 1 ou 2, e o algarismo e o outro algarismo só pode ser 7, 8, 9. Então, qual é a situação que a gente tem aqui? Ó? Então, a gente tem que
Assim, ó, botei aqui. Então, a gente só tem, ó, a gente quer formar um número de 2 algarismos. Então, a unidade e aqui a dezena. Quantas opções a gente tem na unidade, ó? Das dezenas e o outro algarismo. Então, ó, os das dezenas só pode ser 1 ou 2, e o algarismo e o outro só pode ser 7, 8 ou 9. Então, o das unidades só pode ser 7, 8 ou 9, ou seja, são 3 opções que a gente tem para colocar no algarismo das unidades. E já nos algarismos das dezenas, a gente pode ter 1 ou 2, ou seja, 2 opções, tá? Observem que a questão não é quais números, e sim as possibilidades, quantas opções nós temos, tá? Então, ó, no algarismo das dezenas, a gente tem 2 opções, que é o que está falando aqui, são o número 1 e o número 2, ou seja, 2 opções. No algarismo das unidades, a gente pode colocar o 7, 8 ou 9, ou seja, 3 opções. Isso significa o quê? Que eu tenho que só fazer 2 vezes 3, que me dá 6. Então, eu posso formar 6 números diferentes de 2 algarismos, tá? Então é só eu multiplicar as possibilidades, certo? Questão 5. Ó, a questão 5 é uma questão semelhante, ó. Então, aqui eu quero formar um número de 3 algarismos, ó, vou botar os espaços, ó. Então, 1, 2, 3. Então, eu quero formar 3 algarismos. Só que os 3 algarismos, eles têm que ser distintos, tá? E eu quero com esses algarismos aqui. Então, 1, 3, 5, 6, 8, 9. Quantas opções aqui? Quantos números tem aqui? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 opções. Então, lá no algarismo das unidades, eu vou ter 6 opções. No algarismo da dezena, eu vou ter 5 opções. Por quê? Porque aqui está falando que o número formado deve ser distinto. Distinto significa o quê? Diferente, tá? Então, eu vou ter 5 opções. Porque, ó, se eu tenho no total 6 algarismos, então a próxima opção das dezenas é só eu tirar um, então eu vou ter 5. E no algarismo da centena eu vou ter 4. Então, basta eu fazer o quê? Fazer essa multiplicação. 4 vezes 5 vezes 6, que isso me dá 6 vezes 5, 30, e 30 vezes 4, 120. Então, eu posso ter, então, 120 números de 3 algarismos distintos, tá? E agora, nessa mesma situação, ó, eu vou pensar, e se os números não forem distintos, tá? Então, deixa eu botar aqui. Se os números não forem distintos, como é que eu faço? Então, as minhas 3 opções vão ser o quê? Iguais, né? Ou seja, no caso, eu posso ter a possibilidade de ter números, os 3 algarismos todos iguais. Então, se eu tenho 6 possibilidades para cada, então eu vou ter nesta forma, assim, né? Opa, peraí. Então, é 6 vezes 6 vezes 6. Tá? Por quê? Porque os algarismos não precisam ser distintos, não são distintos, ou seja, eu vou ter as 3 possibilidades iguais, então é só multiplicar 6 vezes 6 vezes 6, então 6 vezes 6, 36, e 36 vezes 6, 216, então são 216 números que eu posso formar. Questão 6. Um jogo possui 6 cartas verdes e 2 cartas amarelas. Quantos agrupamentos de 2 cartas? Bom, então se eu tenho 6 cartas verdes, eu multiplico por 2 cartas amarelas, 6 vezes 2, 12. Então, eu vou ter 12 combinações. E aqui fala para representar em forma de tabela. Forma de tabela, pessoal, é como se fosse isso aqui, ó, como se fosse essa do exemplo que eu dei aqui, ó. Isso é uma tabela. Então, vocês vão botar as cartas, né? Vocês podem até fazer por representação por meio de desenho, tá? Que também funciona. A questão é que vocês vão ter que ter 12 combinações na resposta no desenho de vocês, tá? Agora a questão 7.
quantos anagramas possui a palavra gato? Daí eu coloquei uma definição que está lá no livro didático de vocês. O que é um anagrama? Anagramas são permutações. O que é uma permutação? São trocas das letras de uma palavra, formando novas palavras, com ou sem sentido. Daí aqui eu coloquei os anagramas, todos os possíveis anagramas da palavra gato. Então, o que acontece? Eu vou pegar a palavra gato, que tem 4 letras, e vou ficar trocando as letras de posição. Então, aqui são todas as posições de todas as letras trocadas. Então, esses são todos os anagramas da palavra gato. Mas daí é aquela coisa, né? Então, a gente aplica o princípio multiplicativo e não precisa fazer todas as trocas, né? E contar, mas se a gente for olhar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu tenho 24 palavras que eu posso formar. Mas é aquilo que eu falei, não precisa fazer todas as combinações das letras para encontrar esse resultado 24. Então, a gente faz a aplicação do princípio multiplicativo, né? Então, se a palavra gato tem 4 letras, então, trocando as letras, eu vou então ter na primeira possibilidade 4 letras, multiplicado pela segunda possibilidade, que eu vou ter 3 letras, multiplicado pela terceira posição, que eu vou ter 2 letras, e multiplicado pela quarta posição, que eu vou ter 1 letra. Então, isso eu vou fazendo essa troca, e agora é só fazer a multiplicação. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24, tá? Isso em matemática a gente chama de permutação, esse cálculo aqui que a gente faz aqui, tá? E a última questão, a questão 8, é uma questão que vocês devem elaborar e resolver um problema, tá? Que teria essa resolução aqui, esse formato aqui, tá? Então, de acordo com a situação, né? Então, eu até coloquei aqui as cores, para quem for pegar até a atividade impressa, que vai estar em preto e branco, tá? Mas, são 2 calças, uma preta e uma branca, e as 3 camisetas, né? A vermelha, a amarela e a verde. Então, vocês vão inventar, vão usar a criatividade e vão elaborar um problema, tá? Em que eu queira fazer essa combinação, tá? A questão é que, o que vocês têm que achar como resultado? Que eu tenho 2 tipos de calça e eu tenho 3 tipos de camiseta, né? E isso vai me dar 2 vezes 3, 6. Então, isso vai me dar 6 combinações, tá? Então, vocês vão ter que me dar, inventar, elaborar, usando a criatividade de vocês, um problema em que dê como resultado essas 6 combinações conforme o desenho, tá, pessoal? Então, era isso. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, tá? E era isso. Então, tá, beijos, tchau.